Ela me traiu e jurou que foi só um erro. Até minha advogada desmontar cada mentira no tribunal. Descobrir que a pessoa com quem você construiu uma vida inteira te traiu é devastador. Mas o que acontece quando a traição não é um desvio passageiro, mas um padrão que começou antes mesmo do casamento e se arrastou por anos? Foi exatamente isso que vivi. Durante 7 anos, estive ao lado de Adriana, a mulher que eu acreditava ser minha parceira de vida. Começamos a namorar 2 anos após nos conhecermos por meio de amigos em comum. Depois de 2 anos juntos, decidimos nos casar. Eu tinha 34 anos e estava me estabelecendo na carreira jurídica. Ela, com 32, era professora em uma escola particular. Após o casamento, decidiu deixar o trabalho para se dedicar ao mestrado e, posteriormente, ao doutorado em educação. Para que ela pudesse estudar, aceitei ser o único provedor financeiro. Isso significava trabalhar exaustivamente, com cargas de 60 horas semanais durante os 2 primeiros anos de nosso matrimônio. Meus rendimentos estavam sendo usados para manter a casa, pagar dívidas estudantis e ainda bancar os estudos dela. Em um dia qualquer, sem grandes expectativas, encontrei um laptop antigo no fundo do armário do nosso closet. Era o mesmo que ela usava quando começamos a sair. Ela já havia me dito que o aparelho tinha dado problema e não funcionava mais. Mesmo assim, movido por curiosidade e nostalgia, tentei ligá-lo. Nada aconteceu. Ainda assim, não desisti. Resolvi remover o disco rígido, imaginando que poderia resgatar algumas fotos antigas e preparar uma surpresa para ela. Talvez um álbum digital com nossos primeiros momentos. Quando ela saiu para visitar a irmã, aproveitei para conectar o HD ao meu computador, usando um cabo SATA. Foi aí que tudo começou a desmoronar. No meio de diversas imagens nossas, sorrisos, passeios, encontros românticos, estavam várias fotos que não faziam sentido algum. Ela aparecia ao lado de um homem que eu conhecia de nome, Breno, um ex-namorado dela. Em algumas imagens, estavam em clima de intimidade, se beijando, abraçados. O mais angustiante foi perceber que, em muitas dessas fotos, Adriana usava o colar que eu havia lhe dado de presente no nosso 2º ano de namoro. Lembro até hoje como foi difícil pagar por aquele colar. Na época, tive que recorrer ao meu irmão para pegar um empréstimo. E ali estava ela, usando esse símbolo do nosso relacionamento enquanto se envolvia com outro homem pelas minhas costas. Organizei os arquivos por data, na esperança de descobrir que essas fotos eram anteriores ao nosso relacionamento. Mas o que encontrei foi ainda pior. As datas indicavam que Adriana se encontrava com Breno durante os mesmos períodos em que alegava estar visitando familiares ou quando dizia que precisava de tranquilidade para que eu pudesse me concentrar no trabalho. Durante os fins de semana em que eu estava mais sobrecarregado ou em eventos da escola dela, ela aproveitava para se encontrar com ele. No início, a fúria me consumiu como brasas dentro do peito. Era como se meu corpo estivesse em chamas por dentro. No entanto, algo mudou repentinamente. Um tipo de frieza invadiu minha mente, uma clareza impiedosa. Guardei todas as fotos em um pendrive, inclusive aquelas em que ela aparecia com Breno. Fiz uma mala com algumas roupas, meus ternos e documentos, e fui para a casa do meu irmão, do outro lado da cidade. Antes de sair, deixei o HD do laptop conectado ao meu computador, com uma foto dela beijando Breno aberta na tela. Sobre o teclado, colei um post-it com uma seta apontando para o colar. Adriana tentou me ligar assim que percebeu que eu tinha descoberto. As chamadas começaram enquanto ela ainda estava na casa da mãe, ou pelo menos foi o que alegou. Não atendi nenhuma. Quando voltou para o apartamento e viu o computador com a imagem reveladora, meu telefone explodiu de notificações. Mensagens de texto, áudios, ligações ininterruptas. Ignorei todas. Sem perder tempo, entrei em contato com uma colega do escritório especializada em direito da família. Comecei a tomar todas as providências para o divórcio. Por sorte, não tínhamos filhos nem imóveis, pois todo o nosso dinheiro estava direcionado para quitar dívidas estudantis e para os cursos da Adriana. Quando ela tentou entrar novamente no nosso apartamento, o porteiro e o segurança, sob minha orientação, barraram sua entrada. Ela então foi até a casa do meu irmão, onde eu estava. Ele, que não tem paciência com esse tipo de drama, foi direto ao ponto e a avisou de que,
Se tentasse invadir a propriedade dele, soltaria os cachorros. Meu irmão depois me contou que ela gritava ao telefone, chorava, implorava para conversar comigo. Mas eu não sentia nada. Nenhuma raiva, nenhuma pena. O vazio era total. Era como se toda a emoção que um dia existira tivesse sido arrancada de mim. 2 dias se passaram desde a minha saída, e o torpor permaneceu. Nenhuma vontade de discutir, de buscar explicações ou de escutar promessas vazias. O casamento estava terminado para mim. Essa frieza com que aceitei o fim me assustava. Nunca imaginei que seria possível deixar de sentir algo por alguém de forma tão abrupta. Durante os dias seguintes à descoberta da traição, minha mente permaneceu anestesiada. A sensação era de estar observando minha própria vida como um espectador distante, alguém que apenas assiste, sem reagir, sem se abalar. Não chorei, não surtei, tampouco me senti arrasado, apenas vazio. Com a mala no carro e o pendrive guardado com cópias de todas as imagens, dirigi até o apartamento do meu irmão. Ele me recebeu sem fazer perguntas, respeitando meu silêncio. Apenas disse que o sofá era meu e que a geladeira estava cheia. Enquanto me instalava, meu celular vibrava sem parar. As ligações de Adriana vinham em sequência. Mensagens de texto, áudios curtos, depois áudios longos, até que, por fim, ela começou a implorar. Dizia que precisava falar comigo, que havia cometido um erro terrível, que me amava, que tudo poderia ser superado. Ignorei cada uma dessas tentativas. Eu não queria explicações, não queria promessas de mudança. Tudo o que eu queria era distância e clareza. E, surpreendentemente, eu já a tinha. No escritório, me reúne com uma colega da área de direito da família, uma associada experiente, fria e extremamente competente. Vamos chamá-la de Paula. Expliquei a situação, mostrei as provas e ela começou a montar o processo de separação com precisão cirúrgica. Paula não demonstrou qualquer surpresa com o que viu. Avaliou as imagens, anotou datas, cruzou informações e, rapidamente, traçou uma estratégia que me protegeria legalmente. Deixei nas mãos dela a comunicação com Adriana. Não queria mais ouvir a voz daquela mulher. Passados 2 dias, comecei a perceber o quanto essa indiferença era estranha. Não era a dor que eu sentia, era a ausência de qualquer emoção. Como se Adriana tivesse se tornado uma completa estranha para mim. Isso me incomodava. Será que estava em choque? Será que essa apatia era algo temporário ou um sinal de que algo em mim havia quebrado de forma definitiva? As tentativas de Adriana de contato não cessaram. Ela foi até o prédio do meu trabalho, ligou para colegas meus, procurou por pistas nas redes sociais, tentou se aproximar da minha família. No entanto, meu irmão foi claro ao telefone. Se ela ousasse aparecer ali, soltaria os cachorros. Literalmente. Disse que ela chorava, gritava, implorava por uma chance de conversar. Mas nem isso me abalava. Paula, por outro lado, foi implacável. Ela redigiu o acordo de separação e enviou para o advogado de Adriana, um sujeito chamado André. Paula foi clara. Se Adriana não estivesse representada, a reunião não aconteceria. Queríamos que tudo fosse documentado, formal e limpo. Sem margens para chantagens emocionais. Enquanto isso, a família de Adriana tentava usar meus cunhados como intermediários, achando que poderiam convencê-los a agir como mensageiros. Mas não funcionou. Eles sabiam da história. Estavam do meu lado. Quando minha cunhada foi ao nosso antigo apartamento para buscar mais algumas roupas e objetos meus, acabou presenciando um verdadeiro show de Adriana. Durante horas, ela inventou desculpas, versões, justificativas que não se sustentavam por um minuto sequer. Tudo facilmente refutável. Em determinado momento, Adriana perguntou à minha cunhada: "Você nunca teve alguém que simplesmente aparece na sua mente e você não consegue resistir?" E a resposta foi cirúrgica: "Sim. Eu me casei com ele." Aquilo, segundo minha cunhada, calou Adriana por alguns segundos. No trabalho, fui surpreendido por um dos sócios que supervisionava meu departamento. Ele me chamou para uma conversa e disse que estava orgulhoso da forma como eu estava conduzindo minha vida pessoal sem permitir que interferisse na profissional. Suas palavras me tocaram mais do que qualquer lamento de Adriana.
Ali eu senti algo, orgulho. Pela primeira vez desde o colapso do meu casamento, senti que estava fazendo a coisa certa. O processo avançava. Paula analisou as fotos do pendrive com atenção. Em várias delas, Adriana parecia trocando carícias e beijos com Breno enquanto usava o anel de noivado que eu havia lhe dado. O mesmo anel que levei semanas para escolher, que comprei com dinheiro emprestado do meu irmão. Quando Paula me mostrou essas imagens, esperando talvez alguma reação emocional, o que ela viu foi o oposto. Eu sorri. Um sorriso estranho, de alívio. Ela percebeu e me explicou. Isso te traz paz porque valida tudo o que você fez até agora. Foi então que marcamos a reunião. Um encontro em um escritório neutro, com todos usando máscaras por conta da pandemia. Era a primeira vez que eu vi Adriana desde que saí de casa. Ela parecia um espectro de si mesma, olhos inchados, olheiras profundas, maquiagem borrada, a pele do pescoço coberta de urticária. E, mesmo assim, eu não senti pena. No instante em que nos vimos, ela chorou, disse que me amava, que tudo aquilo havia sido um terrível erro. Tentou se aproximar, me abraçar, mas Paula se colocou entre nós com firmeza e lembrou a André, seu advogado, que ela não podia falar comigo diretamente. A comunicação deveria seguir via André para Paula, e então para mim. Nada de conversas improvisadas. André perguntou sobre reconciliação. Paula foi enfática. Estamos aqui para discutir os termos do acordo. Nada além disso. Adriana perdeu o controle, começou a gritar, dizia que 5 anos de casamento não poderiam acabar por um erro. Paula, impassível, abriu uma pasta. Dentro, várias cópias das fotos onde Adriana aparece com Breno, usando o anel. Círculos vermelhos em torno da joia, marcações feitas à mão. Cada imagem era um golpe. Paula colocava uma sobre a mesa e perguntava: isto aqui também foi um erro? E isso? E esta? Adriana desabou em lágrimas. Era uma cena patética, mas minha reação foi nula. Apenas observei. Após a reunião, a imagem de Adriana chorando diante das provas concretas da traição não saiu da minha mente por dias. Mas não de uma forma dolorosa ou nostálgica. Era como assistir ao encerramento de um capítulo. Eu não sentia mais amor por ela. Apenas uma estranha mistura de alívio e frustração. Frustração por ter sido enganado durante tanto tempo. Alívio por ter finalmente enxergado quem ela realmente era. A proposta de divórcio foi entregue. Paula cuidou de tudo. Adriana, mesmo sem muita escolha, acabou aceitando os termos, embora tenha tentado alterar alguns detalhes insignificantes como uma última tentativa de manter algum controle. O apartamento ficou comigo, já que foi comprado com meu dinheiro antes do casamento. O carro, que estava no nome dela, ficou com ela. A divisão de bens foi simples porque eu sempre fui cuidadoso com documentos e provas de aquisição. Adriana tentou argumentar sobre contribuições emocionais e tempo dedicado, mas Paula foi clara: traição documentada com provas incontestáveis. Se insistir, levamos a julgamento. A assinatura do divórcio ocorreu em silêncio. Adriana compareceu abatida, sem maquiagem, com o cabelo preso de qualquer jeito. Evitou contato visual o tempo todo. Não pediu desculpas. Não fez discurso. Apenas assinou, como quem reconhece, enfim, que perdeu. Ao final, me olhou por um segundo e murmurou: você era o amor da minha vida. Mas as palavras, que talvez um dia tivessem me emocionado, agora soavam ocas. Respondi apenas com um aceno de cabeça e fui embora. Os meses seguintes foram estranhos, mas necessários. Comecei a me reconectar com quem eu era antes de me envolver com Adriana. Voltei a frequentar a academia, saí mais com meu irmão e com amigos que há tempos eu deixara de lado. Um deles, inclusive, disse uma frase que nunca esqueci: você sobreviveu a um incêndio e saiu sem fumaça nos pulmões. E era exatamente isso que eu sentia. Como se tivesse atravessado o inferno, mas em vez de sair chamuscado, saí mais forte. Foi nesse período que fiquei sabendo do destino de Breno. O melhor amigo, o homem com quem Adriana me traiu. Descobri que sua esposa havia descoberto tudo pouco depois de mim. Ao contrário de mim, ela não quis apenas o divórcio.
Entrou com um processo por alienação parental. Eles tinham 2 filhos pequenos, e exigiu a guarda completa. Usou as provas que Paula havia permitido que ela acessasse e expôs tudo em audiência. Breno perdeu a guarda das crianças, teve que pagar pensão e ainda ficou com a reputação manchada. Boatos diziam que foi demitido da empresa em que trabalhava por conta do escândalo. Eu não confirmei, nem me importei em saber mais. Só registrei mentalmente: colhe-se o que se planta. Adriana tentou reconstruir sua vida, mas não conseguiu. Amigos em comum relataram que ela caiu em depressão, fez algumas postagens vagas em redes sociais sobre arrependimento e solidão. Cheguei a receber uma mensagem dela meses depois do divórcio, dizendo que sonhava comigo todas as noites, que ainda me amava, que tinha esperança de que pudéssemos nos encontrar algum dia, nem que fosse para conversar. Li a mensagem uma única vez e apaguei. A liberdade de estar só, mas em paz, era um presente que eu não abriria mão por nostalgia ou culpa. Certo dia, Paula me chamou para almoçar. Foi informal, sem segundas intenções, ou pelo menos foi o que pensei. Durante o almoço, falamos sobre o caso, demos risada de algumas coisas absurdas, e ela comentou que havia lidado com muitos divórcios, mas que raramente vi alguém sair com tanta clareza de espírito quanto eu. Fiquei surpreso com o elogio. Ela continuou: você não se deixou quebrar. Isso é raro. Olhei para ela e, pela primeira vez em muito tempo, senti algo. Um interesse genuíno, uma leveza que não sentia há anos. Começamos a sair. Sem pressa, sem rótulos. Paula era diferente de Adriana em todos os sentidos. Prática, sincera, direta. Sabia o que queria e dizia o que pensava. Não havia jogos, nem manipulações. E talvez fosse justamente isso que mais me atraía nela. Meu irmão, sempre cético, foi o primeiro a notar que eu estava mais leve, mais disposto. Você voltou a ser você, ele disse. E eu sabia que ele estava certo. Não era sobre estar com outra pessoa, mas sobre me reencontrar. E, nesse reencontro, havia espaço para alguém novo, sim. Mas com mais lucidez. Com mais cuidado. Hoje, olho para trás e não sinto raiva. Sinto gratidão. Gratidão por ter descoberto a verdade a tempo. Por ter tido apoio. Por ter conseguido sair sem me destruir. Adriana fez suas escolhas. Breno fez as dele. E ambos pagaram por isso. Eu também fiz as minhas. E escolhi seguir em frente. Sem olhar para trás.